Alô, meus queridos, tudo bem? Vamos começar o nosso volume 7. No volume 7 a gente vai falar da fisiologia humana, filhotes. E a gente começa na fisiologia humana pelo sistema digestório. Vamos falar, portanto, de digestão. Vamos começar aqui, ó. Só vai fazer digestão, obrigatoriamente, queridos, seres vivos que precisam se alimentar. A gente come, a gente bebe, a gente, portanto, coloca uma série de substâncias que a gente vai classificar como alimentos para dentro, para exatamente retirar desses alimentos a energia que o nosso corpo precisa. É através da alimentação que a gente vai conseguir uma série de substâncias, uma série de componentes para manter as nossas células vivas. E claro que a substância mais importante que a gente precisa enquanto organismo vivo é energia. Não te esquece que nós somos uma máquina, só que nós somos uma máquina biológica. Para essa máquina funcionar, a gente precisa da energia. Essa energia, obrigatoriamente, portanto, é extraída através da nossa alimentação. Perfeito? Então, vamos lá, ó. Vale a pena lembrar que a digestão ela pode acontecer através de dois mecanismos. Essa digestão pode ser chamada de intracelular ou ela pode ser chamada de extracelular. O próprio nome já te diz tudo. Eu vou chamar de digestão intracelular aquela que acontece dentro de uma célula, obrigatoriamente. Aí tu vai lembrar, então, ano passado, lá no primeiro ano, né, quando nós falamos de fagocitose, de pinocitose, dependendo da natureza física dessa partícula, se ela é sólida, se ela é líquida, tu vai lembrar de fagocitose, quando a célula engloba partículas de natureza sólida, que vão ser digeridas, ou gotículas de um líquido que vão ser englobadas pela pinocitose. E é claro que dentro dessa célula, que vai estar realizando a digestão intracelular, existe uma organela, que você também ouviu falar lá no primeiro ano, chamada de lisossomos, que é a organela que realiza a chamada digestão intracelular. E aí, o que é importante? Na digestão extracelular, é aquela que vai se processar fora das células, dentro de cavidades, dentro de órgãos específicos, mas não necessariamente no interior das células. Então, portanto, nos protozoários, seres muito simples, e nos poríferos, a gente vai ver que neles a digestão ela é exclusivamente intracelular. Em outros animais, como o nosso caso, por exemplo, já que nós vamos falar de sistema digestório humano, a nossa digestão ela é extracelular, já que ela vai acontecer dentro do nosso chamado tubo digestório, tá? Então dá uma olhadinha lá no nosso material, no teu livro, com relação a isso aí. Vale a pena a gente lembrar, pessoal, que como nós estamos fazendo uma comparação, a gente falou, vimos isso lá em zoologia, que existem seres que apresentam um tubo digestório incompleto, porque ele só tem uma abertura por onde o alimento vai adentrar, e por essa mesma abertura, os resíduos não aproveitados dessa digestão serão eliminados, mas nós vamos falar dos seres dotados de um sistema digestório completo, em que existem aí duas aberturas, né? A abertura para a entrada do alimento vai ser chamado de boca, e existe uma outra abertura. E aí eu quero que você se lembre que nós falamos disso em zoologia. Existem animais em que essa outra abertura que vai dar saída a determinadas substâncias pode ser o ânus, e te lembra que o ânus ele é automaticamente uma abertura única e exclusiva do sistema digestório, mas existem animais em que essa abertura é chamada de cloaca, e vale a pena você lembrar agora que essa cloaca ela serve a três sistemas. Ela serve ao digestório, ela serve ao reprodutor e ela serve ao excretor. Aí eu volto a te lembrar aqui nessa nossa aulazinha que defecar é diferente de excretar. Quando você defeca, você está eliminando o bolo fecal. Quando você excreta, você está eliminando os produtos, os resíduos não aproveitados pelo metabolismo celular, que são jogados no sangue. O sangue vai passar lá nos rins, fazer essa filtração, formando, portanto, a urina. E através da urina a gente elimina, então, essas substâncias ou que estavam em excesso ou
que de repente podem ser tóxicas ao nosso organismo. No caso dos seres humanos, o nosso digestório é completo com boca e ânus, ok? Então aqui só te confirmando o que nós já falamos, peixes cartilaginosos, anfíbios e répteis e aves é boca e cloaca. Nós, humano, é boca e ânus. Digestão humana, pessoal, aí vale a pena a gente lembrar, eu sempre gosto de dizer isso, digestão é um processo físico-químico. Por quê? Porque ele envolve etapas físicas, mas ao mesmo tempo envolve etapas químicas. É muito comum você ouvir as pessoas falar em digestão, elas vão falar nos sucos digestivos, portanto, sempre pensando que a digestão é uma reação química. Vão falar das reações químicas, sim, aqui, mas existem mecanismos mecânicos, mecanismos físicos. Imagina o seguinte, imagina a tua sala, o teu quarto. Você consegue colocar, por exemplo, um carro, não importa qual seja a marca, dentro do teu quarto? Não. Inteiro ele nem passa pela porta de entrada da tua casa. Mas se você pensar, pô, mas eu vou desmontar, Cássio, esse carro todinho, aí eu te garanto que um carro todo desmontado, ele cabe no teu quarto. Então é mais ou menos isso que a digestão vai fazer. Ela vai transformar grandes moléculas existentes nos alimentos em moléculas menores. Por quê e para quê? Nós estamos nos alimentando para nutrir as nossas células. Como é que eu posso colocar uma coisa dentro da minha célula que seja maior do que ela? Impossível, fisicamente falando. Portanto, esse alimento precisa passar por um processo mecânico e químico em que ele vai sair de um tamanho muito grande para um tamanho bem pequenininho, para que ele possa atravessar a própria membrana plasmática das células. Portanto, dá um olho aí, ó. Os processos mecânicos, eles vão compreender a própria mastigação que a gente faz, que é na boca, graças aos nossos dentes. Nós temos aí um conjunto variado de tipos de dentes, que nós vamos falar mais lá na frente, caninos, incisivos, molares e premolares, mas também vai compreender a própria deglutição. Deglutição é o ato de engolir esse alimento. Então a gente vai ver que nós temos um órgãozinho chamado de faringe, que ele parece um funil, portanto ele tem uma parte mais larga e um finalzinho mais estreito. Então quando ele passa por lá, ele passa espremido. Então essa deglutição já causa uma modificação na estrutura física do alimento e os chamados movimentos peristálticos, que a gente vai ver, pessoal, que o alimento ele não escorrega, mas ele é conduzido por movimentos que o nosso sistema digestório apresenta, né? Que são movimentos aí involuntários, porque não dependem da nossa vontade, mas que acabam nessa compressão, impelindo da boca até o final do tubo como um todo, o alimento, e que, portanto, atuam também nessa transformação. Tá? Os processos químicos aí automaticamente vão envolver as mais variadas enzimas. Essas enzimas a gente vai conhecer aqui, filhotes, elas começam a ser produzidas na boca, portanto, a digestão não acontece no estômago, ela inicia na boca, em que a saliva já é uma enzima digestiva, o próprio suco gástrico lá no estômago tem, e lá no intestino outras enzimas irão atuar de maneira química, transformando os alimentos que ainda não foram totalmente diminuídos as suas porções menores, para que isso possa acontecer. Então a gente vai falar aí de algumas etapas químicas: insalivação na boca, quimificação no estômago e quilificação no intestino delgado. São as etapas químicas desse processo aí bem importante. E aqui, só para a gente finalizar essa nossa introdução, esses movimentos, ó, isso aqui é o nosso esôfago, né? Que é por onde o alimento passa desde a nossa boca, pela garganta, para poder chegar até o estômago. Então, esse movimento aqui que o esôfago faz, né, comprimindo para empurrar o alimento para frente, isso já representa o movimento peristáltico, uma etapa física, uma etapa mecânica desse grande processo digestório
que é o que nós vamos começar a falar daqui para frente. Abraço, até a próxima, filhotes!